Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Queridos, dando então continuidade ao nosso breve estudo no Catecismo de Heidelberg, hoje a pergunta é a de número 66. Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu da última vez. Nós vimos a pergunta 65 que diz: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem ela? Resposta, nós vimos. Vem do Espírito Santo, que a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. E aí eu disse aos irmãos que ao longo das próximas perguntas nós iríamos falar um pouco mais a respeito desses sacramentos, né? Hoje então a pergunta é justamente o que são sacramentos? E aí, pela graça do nosso bom Deus, nós iremos falar um pouquinho. Lembrando que eu não tenho a pretensão de esgotar todo esse assunto aqui sobre o sacramento, porque ao longo, né, das próximas perguntas nós iremos trabalhar a respeito dos sacramentos, ok? Oremos ao nosso bom Deus, pedindo a sua ajuda para que nós possamos compreender. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Te pedimos humildemente que teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão de tua palavra, que esse assunto possa trazer, de fato, um crescimento para cada um de nós. Querido Deus, oramos em prol dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa trazer alívio para esses irmãos. Oramos em prol dos irmãos que estão passando por lutas, batalhas intensas. O Senhor, que é o Deus de toda consolação, possa os consolar. Oramos em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa pandemia, que o Senhor possa trazer refrigério aos seus corações, que possa ser um tempo oportuno para que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, só relembrando aqui a pergunta, o que são sacramentos? Como de costume, eu irei ler a resposta na íntegra, depois nós vamos ver parte por parte. Resposta: são sinais e selos visíveis e santos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Muito bem. Lembrando, iremos ver apenas um pouco aqui, né, a respeito dos sacramentos. Mas para começar, o que são sacramentos? Bom, são sinais e selos visíveis e santos. Então esse é o primeiro ponto, né? O que são sacramentos? São sinais, são selos visíveis e santos. E qual é o objetivo então desses sinais? Continuando aqui na resposta, Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Então, o objetivo de Deus, através desses selos, né, desses sinais, é para nos ensinar as verdades do Evangelho. E a questão da garantia, né, das promessas do Evangelho. Essa promessa é que Deus, irmãos, ele nos dá a graça, o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. E como eu já adiantei na semana passada, né, da última vez que nós conversamos, que os sacramentos são dois, né, batismo e santa ceia. Mas são sinais que Deus deu para poder nos ensinar. E nós encontramos esse método de ensino da parte de Deus desde o Antigo Testamento, Deus usando sinais, selos, né, alianças, para poder ensinar verdades espirituais para o povo. Nós vamos ler algumas passagens aqui que nos falam a respeito disso. Por exemplo, a circuncisão era um deles, né? Era um sinal, era um selo que Deus ali estava ensinando verdades espirituais para o povo. Lá em Gênesis, o capítulo 17, o verso 11, diz o seguinte: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim
e vós. Em Levítico, o capítulo 6, o verso 25, diz o seguinte: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Em Deuteronômio, o capítulo 30, o verso 6, diz o seguinte: O Senhor, teu Deus, circuncidará o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Em Isaías, o capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, diz o seguinte: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Ainda aqui no livro de Isaías, agora o capítulo 54, o verso 9, diz o seguinte: Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Então, Deus sempre utilizou desses meios visíveis para poder ensinar, para poder instruir o seu povo, né? Então, no Novo Testamento, nós também temos esses sinais, são os sacramentos, eles nos ensinam, nos revelam, né? Verdades extraordinárias a respeito das promessas de Deus para nós, a respeito da nossa salvação por meio do Senhor Jesus Cristo e a respeito da nossa vida eterna. Dando continuidade na leitura, lá em Ezequiel, o capítulo 20, o verso 12, nos diz o seguinte: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, no Antigo Testamento, os irmãos estão vendo aí Deus utilizando esses meios, sinais, coisas visíveis, para que o povo pudesse compreender. No Novo Testamento não é diferente. Nós temos aí Romanos, o capítulo 4, verso 11, nos diz o seguinte: E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Em Hebreus, o capítulo 9, o verso 7 até o verso 9, diz o seguinte: Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem o sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, né? Então, os sinais, eles estão presentes para poder nos ensinar. Deus tem utilizado isso desde o Antigo Testamento, utilizando esses meios para poder nos ensinar verdades espirituais. Então, o que são sacramentos? Sacramentos são isso, são sinais, são selos visíveis, né? São selos visíveis que servem, né? Deus tem um intuito de nos fazer compreender melhor
as promessas que ele tem nos feito por meio do Evangelho. Através dos sacramentos, nós temos uma compreensão melhor a respeito da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz por nós e também a questão da vida eterna. E é o que nós iremos comentar, né, falar um pouco mais, só que um pouquinho mais adiante. Vamos gastar um tempinho falando sobre o batismo e também sobre a ceia, ok? Mas até lá nós vamos por parte, né, com calma, entendendo passo a passo. Então, só relembrando aqui os irmãos, o que são sacramentos? São sinais e selos visíveis que Deus utiliza para poder nos fazer compreender melhor aquilo que Ele tem nos ensinado no Evangelho, né? As promessas do Evangelho a respeito da nossa salvação e da vida eterna. Uma última passagem aqui, Hebreus, ainda no capítulo 9, agora o verso 24 diz: Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, irmãos, essa é uma lição bastante rápida, né? Até porque, como eu falei para os amados, eu não quero me delongar muito aqui, pois nas próximas perguntas nós iremos, conforme as perguntas vão avançando, nós iremos nos aprofundando um pouco mais a respeito desse assunto e nós iremos ver separadamente, gastar um tempinho falando sobre o batismo e a ceia, né, que são os dois sacramentos, as duas ordenanças que o Senhor deixou para nós, tá bom? Então, só mais uma última relembrada aqui, para ficar fixo em nossa mente, o que são sacramentos. Eles são sinais, queridos, são selos visíveis e santos que Deus usa, né? Deus utiliza para nos fazer compreender melhor as suas promessas que Ele tem feito para nós no Evangelho. Essas promessas que Deus nos dá de graça, né? O perdão por meio da graça, dos pecados e também a vida eterna por meio do único sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso é algo muito importante, né, da gente entender, porque existe também um certo misticismo em relação aos sacramentos, né, em relação às ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou, né, e não é nada disso. Não existe esse misticismo, né, que o povo todo, muitos criam em torno desses pontos. Como também nós não podemos ser negligentes em relação a eles, né? Essas duas ordenanças são ordenanças, né, do Senhor. Então, eu compreendo à luz das Escrituras que o batismo e a ceia não é uma questão de opção, né? O cristão faz se quiser e está tudo bem. Não, está tudo bem nada, é uma ordenança, tem que ser feito. Não é uma questão de opção, é uma ordem do nosso Senhor, né? Não foi uma sugestão dele, não foi uma ordem, né? Então, tem que ter aí o batismo e a ceia. Amados, como eu falei, breve, bastante breve, espero que tenha ficado claro, né, para os queridos. E vamos orar ao nosso bom Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras, que nós possamos ter uma clareza a mais, uma compreensão a mais a respeito dos sacramentos, que o Senhor nos auxilie nessa compreensão, nesses nossos estudos, que nós possamos então compreender com clareza as verdades do Evangelho. Querido Deus, graças te damos. Recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.